Olá, bem-vindo você que está chegando aqui no nosso bate-papo, nosso podcast Café com Leite. A gente bate um papo descontraído, leve, despretensioso e hoje está comigo o Giuliano Claudino. Bem-vindo, Giuliano, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no nosso podcast Café com Leite. Bom, Romulo, eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, poder participar desse projeto, né? E vai ser muito bom a gente poder conversar e fazer esse bate-papo, café com leite. Café com leite. Comendo um pão de queijo. Isso, pão de queijo de Minas. De Minas. Porque o Giuliano, gente, já há muito tempo vive na Itália. Coração mineiro. Coração mineiro. Exatamente, Romulo. Ele veio passar aqui o Natal, o Réveillon, com a família dele aqui no Brasil. Então a gente não podia perder essa oportunidade de bater esse papo com o Giuliano, conhecer um pouco da história de vida dele. Vamos dizer assim, é meio que uma superação, né, Giuliano? Rapidamente, você foi para a Itália tem quanto tempo? A Itália tem 21 anos que eu moro na Itália. 21 anos? 21 anos. Você nasceu onde? Eu nasci em Brasília, mas eu vivi muito pouco em Brasília. Praticamente com 2 anos de idade, a minha família, que morava em Unai, que é uma cidade mineira bem próxima de Brasília, já se transferiu aqui para Pará de Minas. Então a minha infância, por isso que eu brinco, que eu falo que eu sou de coração mineiro, eu fui adotado por Minas Gerais e eu me sinto um mineiro e um paraminense, porque eu cresci aqui em Pará de Minas e com a minha família desde que eu sou, né, que eu tenho aí 2 anos de idade. Você morou aonde aqui em Pará de Minas? Pará de Minas a gente morava na Várzea, morava em uma casa maravilhosa, era praticamente uma chácara no centro da cidade. E ali eu passei a minha infância quase toda brincando, né, nas ruas, na beira da linha que a gente chamava, na época ainda tinha o Quando trem, tinha aquela né, linha ainda ali, passava o trem ali ainda, moleque corria atrás do trem de ferro ali, ficava colocando pedrinha pro trem passar em cima, aprontava muito ali. Você estudou aonde aqui em Pará de Minas? Eu estudei no Governador Valadares, depois eu estudei no Fernando Otávio e até depois eu terminei os estudos em Belo Horizonte. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei muito de ter contato com todo mundo, de conversar com todo mundo. Então, assim, eu sentia que eu tinha essa necessidade de sair, de conhecer, de desbravar aí mais outros lugares. Então, eu iniciei por Belo Horizonte, a capital mais próxima da gente aqui, e até chegar nessa decisão aí de ir para a Itália. Eu acho que vem muito, Romulo, muito do meu nome mesmo, né? Porque o meu nome é Giuliano. E era engraçado que até na escola mesmo eu tinha vários problemas, que ninguém me chamava com o meu nome. Era Guiliano, Guliano, as professoras mesmo na lista de chamada todos os dias, era um erro constante, né? É porque não é Juliano. Meu nome não é Juliano. É Giuliano. É Giuliano. Com G. Exatamente, é um nome italiano. Apesar de não ter descendência italiana, mas é um nome italiano. Meu pai gostava do Giuliano Gemma, artista de faroeste, colocou o meu nome, né, em homenagem ao Giuliano Gemma. E parece então que a Itália estava já ligada comigo, de alguma forma estava ligada, né? Mesmo sem você saber claramente que já estava me puxando. A Itália, né? Exato. Mas você foi para a Itália, você estava com quantos anos? 25 anos. 25 anos. Então, dos 18 ao 25, você estava em Belo Horizonte. Dos 18 a 25, mais eu morei em Belo Horizonte. Você vinha sempre para de Minas, Belo Horizonte. Você ficava nessa ponte aérea aí, né? Sempre. Ponte aérea pelo Belo Horizonte, Pará de Minas. Final de semana era sempre aqui. Como foi essa coragem sua, esse pontapé para sair do Brasil? Assim? Então, Romulo, acho que foi uma união de vários fatores. A minha idade, querendo ou não, eu era bem jovem na época, eu tinha 25 anos. E apesar de eu ter um emprego até bom, eu tinha meu carro e tudo, então eu estava tranquilo até economicamente, vamos dizer assim. Você foi para a Itália quando? Em que mês de 2001? Eu fui para a Itália no mês de junho. Junho de 2001. Eu tinha uma namoradinha também na época e deu errado, eu falei, quer saber de uma coisa? Dor de cotovelo, eu vou curar ela na Europa. E aí foi onde eu fiz a mochila e comprei a passagem, vendi meu carro, vendi tudo, peguei o dinheiro e fui parar em Roma. Cheguei diretamente em Roma, que é onde eu moro até hoje. Mas, Juliano, você conhecia alguém? Eu vou para a Itália, vou para Roma, mas você conhecia alguém? Vou ficar onde? Como é que foi isso aí? Eu tinha um amigo até que de Pará de Minas também, que ele morava lá. Eu cheguei, aí eu comentei com ele, eu falei que eu estava, né, já tinha decidido a ir e pedi a ele uma ajuda. Ele falou que eu podia ficar na casa dele por um pouco tempo. Eu falei, não, é rapidinho até só para mim chegar no lugar, né, justamente para não ter esse impacto da chegada. E eu fui para a casa dele, fiquei na casa dele, mas foram semanas que eu fiquei na casa dele, foi tempo de arrumar
algum outro lugar para mim para poder sair e seguir. Né? Eu tinha o dinheiro, eu tinha vendido meu carro, eu estava assim, não estava faltando. Eu estava tranquilo quanto a isso, eu estava tranquilo. Então eu fui e aí para chegar e ajeitar e arrumar as coisas todas. Tá, mas isso aí foi em 2001, você vendeu um Corsa 94, 95, se eu não me Você lembro. vendeu um Corsinha 94, era 95. isso. Era o dinheiro que você tinha. Era mais uma reservazinha que eu tinha. Uma economia que você tinha. Exatamente. Mas não era muita coisa, né, Júlio? Não era um muito. Corsinha não ia dar muita Na coisa. Europa ainda, né? Na Europa, pois é, com a desvalorização do real lá, né, em frente ao euro, você tinha assim, uma previsão, ó, esse dinheiro aqui dá para eu tentar a vida Fiz aqui. uma previsão. Eu fiz a previsão que o dinheiro dava para mim viver quase 4 horas. Quase um ano. Mas sabe por que eu dei sorte também? Uma coisa que eu dei muita sorte quando eu fui é que o euro estava 1 por 1 com o real. Mas eu tinha ideia, a minha ideia principal era de ficar, nem era ficar só na Itália, sabe, Romo? Era de ficar assim, 2 anos na Itália, depois ir para a França, 2 anos, depois Espanha, depois Portugal. Era meio que fazer um mochilão trabalhando. Eu queria era mudar Mas mesmo trabalhar de com o quê? foco. Você vai trabalhar do como? que eu achasse. Eu não tinha isso aí, eu não tinha problema com o que eu ia fazer. Então eu cheguei e falei, o que der eu vou fazer. Até depois eu vou te contar uma história que é muito interessante. Quando eu cheguei lá, que eu coloquei um anúncio. Pode contar. Eu coloquei um anúncio no jornal: brasileiro procura trabalho. É mesmo? E eu recebia 1 milhão de chamadas por dia, até eu entender o porquê. E era muito engraçado, porque eles me ligavam e falavam, você faz de tudo? E eu faço, lógico, faço de tudo, o que precisar eu faço. Mas era um período que o Brasil era muito forte na prostituição na Itália. E aí eu faz de tudo deles, era um ligado a outro, era um segundo sentido. Entendi. Porque engraçado, era só homem que me ligava. E aí me ligava, e teve um rapaz que viu a minha inocência, posso até dizer assim, né? Pelo jeito que eu respondi, ele pegou e falou assim, olha, eu acho que você está enganado. Ele até falou comigo, eu acho que você deveria tirar o seu anúncio do jornal, porque você vai ser mal interpretado. Daí eu comecei a procurar emprego. Como o Brasil, quando eu cheguei em 2001 na Itália, o Brasil era um país, era muito forte dentro da Itália, assim, era uma moda. O Brasil estava em moda na Itália. Então, assim, foi até em 2002 nós ganhamos a Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia. O Roma ganhou o campeonato nacional, né, a Série A do campeonato nacional. De 10 jogadores do Roma que ele ganhou o campeonato, 8 eram brasileiros que jogaram na Copa do Mundo, que a gente ganhou a Copa do Mundo. Né, Aldair, Cafu, Assunção Lima. Então, assim, lugares em Roma, restaurantes, boates, show de capoeirista, bailarina, dançando, aquelas mulatas dançando de carnaval, toda vestida, igual parecendo, né, no Rio de Janeiro, Carnaval do Rio. Eu tive muita sorte. Várias pessoas boas entraram no meu caminho. Mas você estava trabalhando com o que nessa época aí? Eu estava trabalhando no restaurante, ajudando ali. E aí tinha uma menina que trabalhava no restaurante, uma senhora já até, e ela falou, olha, eu te vi trabalhando e eu acho que você vai dar certinho com um amigo meu. Ele mexe com cavalo de corrida. E ele está precisando de alguém. Eu posso conversar com ele para você? Para mim foi um paraíso, né? Aí eu falei, pode, por favor, conversa com ele, porque ele era uma coisa temporária, não era um emprego fixo. Eles chamavam um dia, talvez não chamavam mais, outro chamava outra hora, não tinha uma coisa, não era um trabalho certo. E aí eu fui conversar com ele, e conversei com ele no final de semana, ele falou, se quiser começar na segunda, já pode começar. Lá era uma hípica? Era um hipódromo de cavalos de corrida, a corrida era trotto. É uma corrida diferente. Como se fosse aquelas corridas dos antigos romanos, de carroça, né? Não é igual era no período imperial, que eles corriam em pé. Ainda tem isso lá? Ainda tem, até hoje tem a corrida do troto. Pão de queijo tem lá, Juliano? Pão de queijo não tem, Ron. E tá com um cheiro, gente, vocês não têm noção desse pão de queijo, o cheirinho bom que tá. E aí, bom, voltamos lá para o hipódromo, né? Então, nesse período saiu uma lei para poder regulamentar as pessoas que estavam ali irregulares. Então, aí foi quando eu fiz o meu primeiro documento, chamado Permesso di Soggiorno, que é uma permissão de você sojournar, de você ficar dentro da Itália regular. O que você fazia? Qual era o seu trabalho lá nesse serviço?
Eu ficava dando banho em cavalo o dia inteiro e limpando o lugar onde eles dormiam, porque lá os cavalos viviam confinados, era um hipódromo, era um cavalo de corrida, então eles saíam de manhã para treinar. Quando eles saíam para treinar, eu tinha que limpar o lugar onde eles ficavam, porque eles dormiram a noite toda ali, então tinha que tirar aquela palha toda suja, colocar uma palha limpa para eles, arrumar tudo para eles certinho. Você lavava eles entravam, tudo? Lavava tudo, literalmente limpava tudo. Você limpava bosta de cavalo? O dia inteiro. É isso? Isso mesmo. E aí, então, foi um começo bem difícil. Calo na mão, porque eram aquelas forcas enormes para arrancar aquela palha de dentro, pesada, porque era carregada de xixi, de bosta, de tudo, e carregando aquilo, enchia aqueles carrinhos enormes, gigantes, e jogava aquilo fora. O cavalo chegava todo suado, corria, vai dar banho no cavalo antes de colocar ele lá dentro, e vai lá e dá banho no cavalo, e preparava tudo e colocava para dentro. Devagar eu fui aprendendo o trabalho, e fui crescendo lá dentro também. Chegou um ponto que o veterinário me ligava e falava comigo, faz um soro nesse cavalo, faz uma injeção naquele outro. E eu já fazia tudo sem ele nem chegar na escuderia. Então eu mesmo estava fazendo o trabalho. Então eu fui pegando, né, um conhecimento muito bom nesse campo, fui crescendo muito lá dentro. Comecei eu mesmo a treinar os cavalos. Aí já tinha pessoas que limpavam e eu já não estava mais. Né, você foi tendo a promoção lá dentro. Fui tendo uma promoção. E aí você estava morando lá então? E eu morava lá dentro. Depois você casou lá na Itália também? Depois eu casei na Itália. Foi até quando eu saí do hipódromo, sabe? Foi logo quando eu casei, eu saí do hipódromo. Eu fui, né? A gente alugou um apartamento e eu fui morar no apartamento. E tenho 2 filhas, já grandinhas hoje, né? Uma já tem 16 anos, a outra tem 13 anos. Então já são 2 grandinhas já, mas foi o período que eu saía, eu aluguei o apartamento. As 2 nasceram lá na Itália? Exatamente, nascido na Itália. A mãe delas é italiana, de Roma também. Sim. Então aí foi quando eu fui né, minha vida mudou novamente, né? E aí foi se ajustando aí dessa maneira. E chegou um período que eu via que a hípica estava caindo, sabe? Proteção de animais, né? O pessoal, política muito forte em cima disso, proteção de animais muito forte, o pessoal que faz campanha contra maltratamento de animais, aquela coisa toda. E a hípica foi perdendo um campo muito grande, foi começando uma era de comunicação muito rápida com os smartphones. Então não tinha um smartphone. Então quando chega o smartphone, começa a ter uma interação de internet muito forte, o pessoal que apostava nas corridas de cavalo começaram a poder apostar no jogo de futebol no Brasil. Então eles não iam mais para o hipódromo, eles iam para as salas de jogos. Lá eles tinham vários computadores onde eles jogavam no mundo inteiro. No beisebol nos Estados Unidos, no futebol do Brasil, aí no cavalo que corria. Então o dinheiro foi dividindo e foi caindo isso. Então foi entrando assim um período muito ruim da hípica. Hoje a hípica lá está sofrendo muito ainda, porque normal que cada vez que passa diminui ainda mais. E aí foi onde eu comecei a mudar os meus planos. Eu fui fazer outros trabalhos, eu fui fazer outras coisas. Trabalhei em catering também lá na Itália, e daí eu comecei a ver. Eu morava em um lugar que passavam muitos carros, sabe, umas Mercedes bonitas, aquelas Mercedes executivas, e passava na porta da minha casa e iam para o aeroporto, levar o pessoal para o aeroporto e voltar, e eu ficava vendo aquelas Mercedes bonitas passando, né? E eu pensava, putz, trabalho bom aquilo ali, hein? E aí foi onde Mas comecei. Você já tinha saído da hípica já? Não, ainda estava na hípica, saindo da hípica para ir fazer o catering. Mas você fazia o que nesses eventos, nessas festas? Essas festas eu servia champanhe, servia aqueles petiscozinhos, era servindo mesmo, era um garçom. Fiquei no catering aí mais uns 2 anos, 2, 3 anos, é onde eu estudei para mim poder passar para o trabalho que eu estou até hoje. Eu via esses carros passando e aí eu fui me interessando e eu vi que para mim entrar nesse ramo eu precisava de ter uma carteira especial. Carteira de motorista. Isso, mas não é uma carteira normal, porque eu já tinha carteira de motorista. Eu precisava de uma carteira especial de motorista, porque a Itália é muito rigorosa, é um país muito burocrático. Muita gente, né, não sabe, mas a Itália é um país muito burocrático. Então eu precisava de uma carteira especial, além da minha carteira de motorista. Para você ter uma ideia, é um exame escrito e uma prova oral que eu tive que fazer. E eles vão falar assim, ok, você está idôneo, pode seguir. Quase como uma carteirinha da OAB, ele te dá e fala, agora você pode trabalhar.
Então foram quase 3 anos de estudo para mim conseguir essa carteira. Quando eu consegui a carteira, eu coloquei o anúncio no jornal diferente dessa vez. Aí não foi Brasileiro Procura Trabalho, mas aí eu fui procurando, né, já tem uma sigla que a gente usa na Itália que chama NCC. Então foi procurando motorista NCC. Então aí já é um motorista executivo autorizado e registrado para fazer esse trabalho. Você estava se oferecendo como motorista NCC. NCC significa noleggio con conducente, quer dizer aluguel com motorista, mais ou menos isso. Você era só motorista, você não tinha carro? Motorista, eu não tinha carro. Eu estava então começando. Isso aí você já estava com 7, 8 anos, você estava na Itália já? Exatamente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com um rapaz, eu trabalhava para ele, e eu começava a andar nessas Mercedes bonitas trabalhando para ele. E nisso você foi aprimorando o seu italiano, a língua? Fui. Como é que foi essa adaptação? A Itália, as estações do ano são bem definidas. Então, assim, quando é frio, a gente chega quase que a 0. Roma não chega a 0, mas chega a 3, 4, quando são dias bem frios. Então, e no calor é muito calor. Então, assim, questão do clima, adaptação também foi bom, porque quando eu cheguei na Itália foi o mês de junho, então eu estava no verão europeu. Então, querendo ou não foi tão difícil a adaptação, porque eu cheguei lá, saí daqui, que é um país tropical, e chego lá no verão, então ainda cheguei com calor, as roupas que eu usava eram as mesmas daqui. E eu fui entrando no inverno, né, gradualmente, devagar. Então, deu para mim ir acostumando. Se adaptando, né? E me adaptando com o frio que foi chegando. O costume foi um pouco mais difícil, porque eles têm a cultura deles. Então a gente bate muito de frente com a cultura italiana em vários aspectos. A gente tem a nossa cultura, que é uma cultura que você é muito disponível a tudo, e até para falar não, a gente usa um jeitinho, né? Então, enquanto eu não aprendi isso, eu sofri muito também. Juliano, e a saudade, como foi da família sua aqui no Brasil? Como que foi isso no seu início ali? E talvez até hoje ainda, né? A gente tem muita saudade. Querendo ou não, o pessoal costuma brincar, se eu mudar para a Europa, eu não volto aqui nunca mais. Essas coisas assim, eu sempre escuto, né? Eu penso assim, é porque você não mora lá. Porque quando a gente chega ali, a gente sente muita saudade de tudo que é o mundo da gente, da família, das pessoas mais próximas, dos amigos, né? De tudo, do pão de queijo. Então a gente sente falta de tudo. É um costume na nossa vida. Você não sente falta, eu costumo brincar igual um dedo. Enquanto você não machuca ele, você não vê a importância que ele tem. Você machuca, você sente. Está doendo a importância que aquele dedo tem. Então é muito... a gente sente muito estando ali. A gente sente muito. Quando eu chego no aeroporto, aqui no Brasil, quando eu coloco o pé, parece... Quando você viaja, fica muito tempo fora de casa, aí você chega na sua casa, põe a chave e abre a porta, é essa sensação de quem mora fora e entra e coloca o pé no Brasil. Então você tem essa sensação gostosa de cheguei em casa. Então a gente sente muito. Você viveu 3 papas lá, né? Você passou pela... Passei por 3 papas. Passei pelo João Paulo, depois o Bento XVI e agora o Francisco. Teve um domingo que eu acabei indo, foi uma emoção muito grande. O Papa João Paulo foi um papa muito querido, né? Ficou marcado aí na memória de todo mundo. Santo, depois, né? Entrou o Bento XVI, durou muito pouco, né? O mandato dele. Até o Francisco que a gente tem hoje aí, que também já está bem, né? A gente já tem vozes na Itália que o Francisco não deve ficar muito tempo ainda. E a história de Roma? Você foi adquirindo essa história também, né? Esse conhecimento. Aí entra uma parte interessante, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu trabalhava muito com americanos, espanhóis, e eu fui aprendendo um pouco de inglês também, eu misturava tudo com mineirês e ficava uma bagunça. Mas nesse meio começavam a chegar alguns brasileiros. Muitas vezes contratava o serviço da empresa e não sabia que tinha um brasileiro que estava indo buscar eles. E nem eu sabia que eram brasileiros. Que pega o brasileiro lá. E eu perguntava até muitas vezes em inglês, né? De onde você é? Era a primeira pergunta que eu fazia e eles falaram, eu sou brasileiro. Que bacana, então vamos conversar em português. Eu também sou brasileiro, eu sou de Minas. E aí começava toda, né, uma conversa. E aí eu chegava para o meu patrão e falava com ele, olha, o pessoal quer que eu fique com eles o dia inteiro. Isso, para quem faz esse trabalho, é uma maravilha, porque o carro anda metade do tanto que andava, porque o aeroporto é distante. E o ganho dele era bem maior. Então ele pegava e falava, vai correndo, deixa que o serviço de trânsito eu mando para outro motorista. Eu subi
fui subindo Sim. dentro da empresa. Então eu ficava fazendo esses passeios, comecei a fazer os passeios. E as pessoas começavam a me perguntar, monumento, o que é monumento, o que é aquele monumento, o que ele quer dizer. E eu fui começando a estudar mais ainda a história de Roma. Você deve saber mais a história de Roma do que os próprios nativos. Mais lá. do que muitos romanos. Mais do que muitos romanos. É. Porque aí vem a outra parte. Como motorista, eu tive que estudar muito tempo para pegar essa carteira especial para dirigir. Mas você é proibido de descer do carro. Eu não poderia descer do carro. E eu queria descer e ir junto. Que eu gosto de estar junto. Então eu ficava morrendo de raiva. Quando eu chegava na frente do monumento, eu falava com eles, vai lá e eu vou ficar aqui. Era quase que eu me excluía de uma parte, a parte mais importante, que era ir ali com eles e participar com eles daquilo, e eu não podia fazer aquilo. E eu falei, o que eu tenho que fazer para me descer? Então tem que estudar e pegar a carteirinha para poder descer. A carteirinha de guia acompanhador. Então foi aonde eu fui estudar de novo. Voltei a estudar de novo, fui estudar história, estudei história da arte, fui estudar outras coisas. E aí peguei a carteirinha e aí eu já poderia descer. Então eu parava agora, eu já vou junto. Então eu já ia junto, contando a história de cada lugar e vai aprendendo cada vez mais. E a gente vivendo ali, querendo ou não, você aprende muita cultura, o jeito, o prato típico de cada lugar, a bebida típica, o doce típico, tudo. Né? Você vai aprendendo, cada lugar tem a sua coisa. Os monumentos, as pessoas chegam ali e vê aquelas praças maravilhosas, tiram fotos, falam que lindo. Mas o monumento é muito lindo, sim, mas você entendeu o que é aquele monumento? Ele tem uma história. E muitas vezes as pessoas não sabem da história que tem por trás daquilo ali. Então esse foi o meu trabalho. Eu fui aprimorando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. A cada dia, até hoje eu aprendo. Né? Uma brincadeira também que eu faço muito com as pessoas que falam, eu já fui em Roma 4 vezes, eu conheço tudo. Aí eu falo, eu tenho 21 anos, eu não conheço. Como que você tem, né? Já foi lá. O que você acha mais curioso na Itália, do seu meio ali, onde você vive, onde você já foi? Curioso ou mais bonito, ou um lugar assim que você fala assim, se você for em Roma, se você for na Itália, não pode deixar de conhecer. Que lugar seria esse? Tem um lugar que eu gosto muito, que fica aos arredores de Roma, que é um lugar que foge do turismo, que poucas pessoas vão. E geralmente quando as pessoas têm mais tempo comigo, eu costumo levar ali, chama Castelli Romani. Castelli Romani não são castelos. Muitas vezes quando eu ofereço o passeio, eles falam, são castelos? Não, não tem nenhum castelo. São várias pequenas cidades ao redor de Roma, são pequenas cidades ao redor de Roma. Ali você tipo vilas ali? São várias vilas, são várias cidadezinhas pequenininhas, que é de onde sai toda a matéria-prima praticamente que vai para dentro de Roma, para a cozinha, para os restaurantes. Então você vai na fonte daquilo. Então eu gosto de levar o pessoal ali, levar nos restaurantes, eles vão comer ali a porchetta, vai comer as frutas. O preço deve ser melhor também. Também, né? E é onde os romanos vão. Então eu fui começando a ampliar o campo e comecei a vender esses passeios. E ao ponto que eu trabalhava para esse rapaz, e chegou um ponto que eu não trabalhava mais com os clientes dele, mas sim com os meus. Que já ligavam direto para você, já tinham o seu contato. Já ligavam direto para mim. Teve um fato curioso, que foi com a prima minha. Sim. Teve uma prima sua que teve lá. Conta essa história pra gente. E foi uma coincidência muito grande. Quando eu cheguei no hotel, eu chamei a senhora, falei, a senhora que está para o aeroporto? Sim. Pega a senhora, coloca no carro comigo, então vamos para o aeroporto. Eu estou levando ela para o aeroporto. De onde é todos, né? A pergunta, de onde você é? Eu sou de Minas. Eu também, que bacana. Eu sou de Pará de Minas. Eu também. Então, aí começou. Aí fala, mas tem quanto? Não, mas eu saí de lá tem muito tempo e tal, mas você deve conhecer, tem um parente meu lá que é muito conhecido na cidade lá, o Rômulo Leite. Aí, nossa, ele é parente meu. Eu falei, mentira. E aí foi engraçado. Porque... Mundo pequeno, né? Juliano, mas teve. Você pegou artistas famosos também, né? Vários. Ficaram um pouco mais conhecido na rede social. Foi quando foi a primeira pessoa que eu atendi dos famosos, foi a Titi Müller, que fazia o programa Anota Aí, que era um programa da Multishow. Então, desse dia aí, começa a fazer a propaganda, começou a ter um movimento muito grande, e aí foi quando comecei com o Instagram, então foi começando, aí virou foi quando foi ficando mais conhecido, vamos dizer assim. Depois disso já passou várias pessoas importantes, Roberto Dávila da Globo, né, jornalista, Rodrigo Faro com a Vera Viel, com os filhos, várias pessoas viajaram comigo, o Ratinho, né, o pai, né, também, a gente ficou muito amigo.
e tudo. E teve a cena curiosa com ele, que ele conta lá no programa do Murilo, que a gente chegou num restaurante e aí entra a parte da cultura, né? Porque ele está acostumado aonde? No Brasil. Ainda mais pensa, uma pessoa do nível do Ratinho chega em qualquer restaurante do Brasil, para o restaurante para ele, né? Então, e ele chega ali e ninguém conhece. Quem é Ratinho? Ninguém sabe quem é Ratinho, né? Então, ele vai chegando e eu falei com ele, Ratinho, você espera aqui, eu vou parar o carro aqui, já venho e tal. Porque eu deixei ele bem na portinha, estava um sol muito forte para ele ficar mais no fresco ali. Enquanto eu fui parar o carro, mas estava 5 metros, foi o tempo de parar o carro e voltar, ele já tinha entrado e já estava fazendo bagunça. Então o rapaz do restaurante já veio xingando ele, já veio xingando mesmo, batendo boca com ele. E aí ele ficou parado sem entender, porque ele não entendia nada, né? Quando eu chego, eu coloco a mão no ombro do rapaz e falo, olha, você está perdendo tempo em xingar ele. Ele não está te entendendo em nada. Deixa que eu falo com ele. Não, porque não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, não pode deixar, que eu sei o que é e eu vou falar para ele. E aí o rapaz se acalmou e saiu e tudo. Ele conta isso no programa, né? Que o rapaz se acalma e sai e tudo. E aí ele brinca ainda, que ele fala, como que eu vou fazer para xingar ele? Aí eu explico para ele como que ele vai xingar, né? Daí veio o rapaz que estava com a gente, que é um mineiro, um abraço pro Juliano. Ele é mineiro, mas mora lá há 20 anos. Falou, não, ele não gostou, aqui na Itália não pode sentar sem pedir pro garçom. Eu falei, como é que faz para xingar ele? Que eu não sei falar. Daí o cara falou assim, o italiano quando você faz assim, ele já sente que está sendo xingado. Daí eu falei assim, Ele veio, falei, seu filho da puta! Juliano, você falou aí que eu volto lá onde que eu comecei, eu gosto de voltar quando eu estou de folga ali em Roma e tal, e hoje tem meus funcionários. Peraí, como é que é essa história? Hoje eu tenho meus funcionários. Eu comecei a fazer muitas viagens, então eu comecei a conhecer a Itália inteira e fui aumentando ainda mais. E aí as pessoas entravam em contato comigo para ficar com eles. Juliano, eu estou indo com a minha família, vou ficar 12 dias na Itália. Você fica comigo, com a minha família, 12 dias. Eu quero fazer a Toscana, Veneza, Milão. Direto com você? Direto comigo, todos os dias. Sim, pagando, a gente vai. Direto, não tem problema. Então começou a ter um volume muito grande e eu não estava conseguindo mais sozinho trabalhando para ele. Sim. E eu vi que tinha possibilidade de fazer para mim. Tinha Por que campo não? pra isso, tinha lá. campo para isso. Foi quando eu fiz o investimento. Eu juntei uma parte, fiz uma capital, consegui, né, comprar aí o meu primeiro carro. E aí foi quando eu destaquei e fiz a minha parte, né, e abri a minha empresa, né, que é hoje a Transfer Itália. Eu abro a empresa e começo a empresa comigo ali e tenho várias pessoas que vão me ajudando. Presta serviço para você Presta hoje. serviço para mim. Então isso foi indo uma roda, só crescendo. Então hoje, eu fazendo várias viagens, eu tenho vários serviços que eu tenho que mandar às pessoas que trabalham comigo para poder fazer. Então foi só aumentando o trabalho, foi só aumentando, a empresa foi só aumentando cada dia mais. E mais pessoas, né? Muitas vezes as pessoas famosas, querendo ou não, fazem um ibope muito grande, a gente cresce muito em rede social. Foi quando eu vi que tinha a possibilidade de crescer, que eu poderia ir, que tinha campo. Então eu resolvo destacar, eu chego para o meu chefe, falo com ele, olha, vou montar a minha empresa e eu vou trabalhar por minha conta e eu vou seguir o meu caminho. Que é a Transfer Itália. Que é a Transfer Itália. Transfer Itália. Lá no Instagram. Itália, no Instagram. Eu tenho visto que você posta muito vídeo mostrando as curiosidades e as belezas de Roma e da Itália. E dá muitas dicas, curiosidades e fala sobre vinho também. Vários temas. A gente fala sobre os vinhos, conta todas as curiosidades. Culinária, né? Culinária, os pratos típicos de cada lugar. Então é muito interessante, porque a Itália é muito grande, muita história. Então cada lugar que eu vou com o pessoal, para o sul da Itália, para o norte da Itália, onde seja, tem o seu prato típico, tem o seu vinho típico, tem a sua culinária, tem a sua cultura, o seu jeito de falar é diferente. Nós mineiros falamos, todo mundo, você vem de Minas, mas a gente se entende. Você sabe e entende o que ele está falando. Na Itália, o sul da Itália, se ele falar italiano do sul, o norte não entende, porque é muito jovem. A união da Itália, ela vai ser praticamente concluída no final de 800, início de 900, que vai ter efetivamente a união da Itália, da língua italiana nas escolas. Então, eles falavam outras línguas, então eles não têm, né, esse costume da língua. Então é bem diferente uma língua do sul com a língua do norte, é muito complicado, e a gente viajando, a gente vai aprendendo, vai entendendo. Cultura diferente, o sul da Itália é muito diferente do norte da Itália, a cultura é completamente, são países diferentes, de Roma para baixo
e de Roma para cima são duas Itálias totalmente diferentes. Juliano, se você fosse falar qual que é a melhor época para visitar a Itália, tem uma época específica? Você sugere uma época? Como que é isso? Então, Roma, essa é a pergunta que eu mais recebo hoje, né, de todas as pessoas que estão indo para a Itália, é qual o período melhor para visitar. Roma, em particular, não tem um período. Não importa quando, Roma é sempre linda, a Itália inteira é sempre linda. Eu costumo dizer ao contrário, é melhor não visitar os períodos, os locais de praia em período de inverno, porque você vai perder muito, porque tem muita coisa fechada, fecha muitos estabelecimentos, então você não vai ter, né, esperar pelo menos a primavera para visitar os lugares de praia. O inverno lá é quando? O inverno começa em novembro, né? Final de novembro já é bem frio, em novembro já fecham quase tudo e só vai reabrir aí final de março, final de março, abril. Então, assim, se tiver um tempo bom, eles abrem em abril, já está aberto. Aí já é bom. Aí a Itália fica toda boa. Se você vai viajar para a Itália no período de inverno, eu aconselho muito ir para Toscana, visitar mais a parte do norte da Itália, que é uma parte, querendo ou não, a parte mais, né, de vinhos mais conhecidos, que é o Brunello, o Chianti, o pessoal conhece, muito famoso no mundo todo. Então, é a parte que você vai aproveitar mais das vinícolas. Então, querendo ou não, frio com vinho é uma combinação perfeita. Quando é um período de primavera e verão, até o início do outono, aí a Itália inteira é espetacular, não tem um lugar assim específico, né? E abre aí uma outra parte da Itália maravilhosa que o pessoal adora, que é Costa Amalfitana, Capri, Sicília, Puglia, são as regiões de praias que o pessoal adora. Quando visita ali, são paraísos assim de cena de filme. Cada lugar assim espetacular. Quando as pessoas estão passeando comigo, quando eu paro assim, eles olham e falam: meu Deus, o que é isso? É coisa assim de ficar de boca aberta mesmo, é um paraíso natural. Juliano, e tem alguma coisa, alguma situação engraçada que você viveu com o turismo lá? Teve uma história com a menina, foi engraçada essa história, uma menininha, era pequenininha, a menina devia ter uns 9 anos, mas uma menina de 9 anos sabe o que pensa, sabe o que fala, sabe, né? Entende o que tá, né? Tudo. E nós éramos dois carros, eu e um outro rapaz que trabalha comigo, e nós atendemos uma família grande, então vieram as mulheres todas comigo e os homens todos no outro carro. Nós dividimos em 2 carros. E elas começaram a conversar só entre elas, as 3 grandes, os meninos quietinhos, parecendo que já estavam dormindo. E começaram a falar. Eu lembro quando você falava para mim não sair com o fulano, e eu saí assim mesmo. E eu já estava até casado, ele me chamou para vir para a Itália. E pronto. Quando a gente chega no lugar, a menina desce todo mundo, né? Eram 2 hotéis diferentes, então desce a primeira família. E aí passa o marido dessa senhora e vem para o carro comigo para mim terminar o serviço com eles. Mandei o motorista embora, que já tinha deixado a primeira família, e a gente vai seguir até o outro hotel. A menina vira para a mãe e fala com ela: agora conta para o papai o que você falou. Aí ela: o que eu falei? Que você ficava com aquele rapaz lá, até casado você ia viajar com ele para a Itália, que você dormia com ele, não sei o quê. Uma menina de 9 anos, o rapaz estava sentado do meu lado, o marido dela, ele engoliu seco e tipo olhou para mim e eu pensei: pronto, e agora? Quem estava no carro ouvindo era eu, né? Então o que eu vou explicar? Eu não vou falar nada, eu só virei para frente e fiz de bobo. Falei: eu não posso falar nada e nem vou entrar no meio, isso é briga deles. Mas eu acho que esse casamento não foi para frente não. Juliano, você está com a sua empresa, então, sua mesmo, a Transfer Itália, desde... A Transfer Itália existe desde 2017. Existe a todo vapor agora. A todo vapor. E como é que foi na pandemia? Romulo, a pandemia foi um período muito difícil para a Itália. Foi para todo mundo, né? Foi para todo mundo. A Itália acho que foi o mais rigoroso, sabe? A Itália fechou mesmo. A Itália a gente não podia sair nas ruas. Uma pessoa podia sair para ir no supermercado mais próximo de sua casa. Se eles te pegassem no supermercado do outro lado da cidade, eles te multavam. Comércio 100%. 100%. Não ficou nada aberto. Só supermercados e farmácias. Mais nada aberto. Somente supermercado e farmácia. Posto de gasolina? Não. Fechado? Nada, tudo fechado. Agora a Transfer Itália está a todo vapor, voltou agora pós-pandemia. Graças a Deus hoje, né, todas as fronteiras abertas, quem quiser pode viajar, pode ir. Uma coisa muito importante, na Europa não precisa de visto, então você pode comprar sua passagem e ir, né, organizar. Quanto tempo você sugere a pessoa fazer um turismo lá? Eu acredito assim, cada lugar, pelo menos uns 7 a 8 dias para cada lugar, assim, pelo menos os arredores daquele lugar, o lugar e os arredores.
Então a pessoa chegando ali, querendo ou não, ela chegou em Roma, ela vai conhecer Roma. Deixa ali 5 dias para Roma e depois mais 5, 6, 7 você vai conhecer. Então eu falo sempre no mínimo uns 10, 12 dias para você conhecer um pouco da, né? Como eu disse, 21 anos eu não conheço. E é o meu trabalho, pensa. Com certeza, a história do Juliano é a história que venceu, né, Juliano? Graças a Deus. Hoje contou os perrengues dele todos aqui pra gente aqui. Hoje tem a empresa dele lá na Itália. Parece que a coisa estava predestinada, né, Juliano? Já começou com o nome Giuliano Claudino, todo ligado na Itália, e foi ver isso lá com seus 25 anos, né? Exato. Mas sucesso para você, Juliano. Eu agradeço. Na empresa, sucesso na vida. E eu estou esperando todos vocês lá também para a gente poder passear junto, né, e poder mostrar essas belezas, né, da Itália para todos. É isso aí, gente. Ó, segue lá, @TransferItália. Esperando vocês. Juliano, muito obrigado pela sua participação, você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite no nosso podcast Café com Leite. Foi um prazer ter você aqui. Valeu. Eu que agradeço, Rômulo. Projeto maravilhoso, Café com Leite. Sucesso absoluto. É isso aí. Obrigado, Juliano, e até a próxima. Obrigado.